A falta de políticas públicas de assistência a mulheres é o retrato da falta de apoio a mães que são chefes de família. Sem o suporte dos ex-companheiros e também do próprio poder público para formar a cidadania dos filhos, o apoio vem de quem se compadece, seja de um parente, de um vizinho. E o assunto vai ser abordado agora na reportagem da série especial em homenagem ao Dia das Mães aqui no Ronda Geral. Jaqueline Gomes de Castro consegue reunir na foto toda a família. São 11 filhos. O mais velho tem 18 anos de idade e a mais nova, 1 ano e 4 meses apenas. Jaqueline tem 35 anos, teve o primeiro filho com 16. A realidade dela remete às famílias do século passado. Mas, mesmo nos tempos de hoje, as dificuldades são as mesmas. Abandonada pelos 2 maridos, o último companheiro, quando saiu de casa, deixou ela grávida. Criei meus filhos praticamente só, né? Desse primeiro relacionamento que você teve 2 filhos, me conta como era. Era abusivo, ele era ciumento ou não tinha problemas? Se separaram porque tinha que separar mesmo? Não, a gente separou porque não deu certo mesmo, né? Questão de violência, não. Foi que foi falta de experiência tanto minha quanto dele. Jaqueline e os 11 filhos moram de favor na casa do tio do ex-marido. Em troca da moradia, ela trabalha como cuidadora do homem que já é idoso. Para cuidar dos filhos, eles se ajudam. Os maiores cuidam dos menores. E hoje eu mostro a meus filhos que eu luto por eles até o fim. E vou lutar até o fim. Só não faço desagradável, né? Mas tudo que for agradável e tiver ao meu alcance, eles sabem que eu vou até o fim, lutar por eles para não deixar faltar nada. A família mora no Vasco da Gama, bairro da Zona Norte do Recife, onde surgiu a Associação de Mães Solteiras de Pernambuco. Foi Marli quem fundou a associação, depois de se ver sozinha com um filho pequeno. Faz 27 anos que ela convive e ajuda mulheres que têm histórias como a dela e a de Jaqueline. Hoje, na atualidade, as mães solteiras, o número cresceu, as dificuldades que elas enfrentam mudaram com relação ao passado? Mudaram para pior, no caso, porque elas têm mais filhos e o abandono continua, permanece por parte dos homens e a falta de política, né, para que essas mulheres possam criar seus filhos solitariamente, dignamente também. Então a gente fica muito preocupada com elas porque não existe nada que possa dar suporte a essas crianças. Algumas ainda recebem a pensão de alimentos do pai, que é um complicador para se conseguir essa pensão de alimentos. Algumas têm algum benefício do governo, mas é muito pouco porque para elas trabalharem, elas precisam deixar essas crianças em algum lugar. Elas vão receber muito pouco para poder pagar uma pessoa para cuidar dessas crianças. E fica muito difícil, trabalho informal, elas ganham pouco e as crianças continuam abandonadas, né? Porque também se a mãe não trabalhar, não se movimentar, todos vão passar muitas dificuldades. Então a gente entende que os problemas aumentaram e as oportunidades agora muito poucas para elas. Então seria muito bom que os pais fizessem mais parte da vida desses filhos, fossem mais presentes na vida dessas crianças. O abandono maior é parte do pai, ainda permanece o abandono paterno. Todos os filhos de Jaqueline estudam ou estão em creches. Isso ajuda para que ela trabalhe como cuidadora de idoso. Uma coisa maravilhosa que eu tenho, todos estudam. Todos. Você faz questão disso? Faço, cobro muito, que eu disse a ele, eu não terminei o estudo, mas não é porque eu não terminei, eu não quero que vocês sigam meu espaço. Eu não tive uma pessoa para me cobrar, porque na época meus avós já eram bem mais velhos e não tinha mais aquela orientação que tiveram com os filhos, né? Aí a orientação já com os netos já era diferente. Já estavam mais cansados da vida. E hoje em dia eu cobro dos meus filhos. Se tiver curso gratuito, eu vou lá, escrevo. Se eu tiver oportunidade, eu vou lá, coloco, falo com um, falo com o outro. Então, sempre assim. Então, a creche me ajuda muito, muito mesmo. Mas você só tem uma na creche? Só uma na creche. Gostaria muito de conseguir uma vaga para outra.
mas não é como a gente quer. Como é que faz para comer, vestir e calçar essas 11 crianças? Muita gente assim ajuda. O vizinho, quando vê faltar as coisas, pergunta. Mas famílias como a de Jaqueline ainda sofrem com a falta de amparo por parte do governo. A Secretaria Estadual da Mulher reconhece que são poucos os programas de assistência social que amparam essas mães que criam os filhos sozinhas. É importante que não só o reconhecimento biológico, mas o reconhecimento afetivo, né, dessa criança, e também da sociedade prestar atenção que não é uma questão só individual, a questão da maternagem e da paternidade. É uma questão da sociedade e que traz desafios para o Estado, né? O Estado fica muito, às vezes, pressionado, né, para atender essas demandas quando essa relação é muito anterior. Então, temos que celebrar essa história da paternidade, né, que a justiça reconhece. Se o homem não reconhece, ele não precisa voltar a viver com aquela mulher, né? Ele não precisa retomar o casamento que não deu certo, a relação que não deu certo, mas ele precisa reconhecer o filho que ele colocou no mundo, né? Mulher não faz filho sozinha. A condição social de criar os filhos piorou muito, né? As desigualdades se aprofundaram muito no Brasil. E nesses últimos anos, a gente tem aí pela frente um desemprego muito grande, cortes nas políticas sociais, né? E essas resistências que a gente tem que fazer, que continuar fazendo, é para a sobrevivência mesmo, né? E como bem pontuou a secretária da Mulher, Silvia Cordeiro, esse não é um problema individual. É um problema, sim, coletivo, é um problema da sociedade. O que a gente está falando é de um trabalho que uma mãe solteira tem para formar cidadão e formar cidadã. Durante essa semana, a gente vai continuar a contar histórias inspiradoras de mulheres que lutam para criar os filhos sozinhas depois que foram abandonadas pelos companheiros, pais dos filhos.